Vamos lá então, meus amigos, a gente vai fazer o nosso estudo de hoje, entrando num novo item aqui do nosso livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, Esperanças e Consolações. O capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nós terminamos o primeiro item, o Porvir e o Nada, o Futuro e o Nada, né? E fizemos aquela análise desse mesmo texto, Porvir e o Nada, lá do livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo, que tratava de um modo mais detalhado, de um modo mais profundo, né, esse tema. E nós concluímos no nosso último encontro, e agora a gente começa o segundo item, Intuição das Penas e dos Gozos Futuros, a partir da questão 960. Nós demos uma pausa, né, de dois estudos, dois encontros nesse tema, exatamente por causa dos feriados que nós tivemos, um feriado numa quinta e um feriado numa terça, exatamente os dias em que nós estudamos o livro dos Espíritos. Mas hoje a gente retoma o nosso raciocínio a partir desse nosso item. Aqui nós começamos com pelo próprio título desse item, que é a intuição das penas e gozos futuros, né? Ou seja, aquilo que fica martelando no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, algo que vai acontecer no mundo espiritual após o término da nossa presença, pelo menos temporariamente, aqui no nosso mundo material. Quando nós começamos a imaginar, é aquela pergunta que todo mundo faz, né? O que será que tem depois da morte física? Isso é analisado tanto pelas religiões, como pela filosofia, como pela própria ciência, e cada um dando ali o seu parecer, dando a sua opinião de acordo com os elementos de que dispõe, para traçar uma ideia, né, para desenhar ali um panorama que satisfaça a sua curiosidade. Então tem aqueles que acreditam, tem aqueles que não acreditam, cada um acredita numa determinada situação de acordo com os ensinamentos que foram recebidos. Outros deixam de acreditar exatamente porque também receberam determinados tipos de ensinamentos. Mas independente do que vai acontecer depois, a realidade é que nós estamos aqui. E daqui nós vamos para lá. E a pergunta sempre é, para lá onde, para lá como e para lá fazer o quê? Antes da gente ficar batendo cabeça, tentando imaginar como as coisas serão no futuro, partindo da nossa realidade, eu queria fazer exatamente o caminho contrário, porque a certeza de que nós somos espíritos já está muito bem estabelecida na nossa razão, não apenas por uma questão de crença pessoal. Eu me acredito como espírito que sou, eu acredito que todas as pessoas são espíritos e tudo mais, mas essa convicção se formou exatamente por nós termos contato com o mundo espiritual e sabemos que essas consciências que já não pertencem mais ao mundo material, elas se comunicam conosco. Então, se essas consciências existem e se comunicam conosco, significa que nós também nos tornaremos como elas no mundo espiritual. E elas vivem nesse ambiente, cada uma desfrutando ou passando por experiências de acordo com a vivência que teve aqui no mundo material e de acordo com a vivência que vem construindo também no mundo espiritual. E aí então a gente começa a adentrar um pouco mais nesse mundo espiritual, de acordo com as informações que chegam até nós, os depoimentos, os relatos, as histórias que chegam para nós, algumas contando situações, algumas um pouco mais romanceadas para a gente compreender alguns conceitos, mas a gente começa a elaborar alguns estilos de vida que existem no mundo espiritual. Nós podemos pegar aqueles espíritos que são os mais desenvolvidos, que já conseguiram se libertar dessas amarras dos vícios e das tendências inferiores que a gente tem aqui ainda no mundo terreno,
e pensar como é a vida nessa dimensão mais feliz, dessa dimensão mais paradisíaca. Mas é importante que a gente pegue exatamente o tipo de vida daqueles espíritos que são como nós, espíritos comuns, espíritos que passaram aqui as suas tribulações, as suas dificuldades, a dificuldade nos seus relacionamentos, a dificuldade nas escolhas que acabou fazendo, as dificuldades do cotidiano que todo mundo sofre. Então, quando a gente pensa no mundo espiritual, normalmente nós, de um modo geral, seres humanos encarnados, não precisamos necessariamente restringir essa ideia apenas aos espíritas, mas a gente pensa no mundo espiritual das pessoas comuns que chegam até lá. Nas religiões tradicionais nós temos dois destinos, o céu ou o inferno. Ou você vai para o submundo, onde vai padecer ali por toda a eternidade os erros que você praticou, ou você vai para o paraíso, desfrutar daquela felicidade plena que foi prometida por Jesus aos justos, né, e às pessoas de bem. Mas e as pessoas comuns? Como é que é a vida delas? E aí fica uma grande incógnita para nós, porque todo mundo pensa no máximo ou no mínimo, mas nunca se pensa no médio, naquilo que as pessoas do dia a dia vivenciam. Exatamente essas pessoas que nós encontramos no trânsito, essas pessoas que quando nós vamos para o nosso trabalho, a gente olha para um colega que está do nosso lado e a gente fica se perguntando, né, qual será o destino dessa pessoa. A gente anda na rua, no meio do trânsito, né, nos congestionamentos, nos semáforos, nos shopping centers, a gente olha para as pessoas e fica imaginando que elas são pessoas tão comuns como nós, e elas terão também um destino comum, excetuando, né, o máximo e o mínimo que todo mundo fica imaginando. E como será o estilo de vida delas partindo do jeito que elas vivem hoje? Porque exatamente a nossa vivência atual vai ser aquilo que vai trazer como consequência no nosso futuro espiritual. O Braz colocou para nós que Kardec foi tão didático que no livro Céu e Inferno nos passou o que é ser um espírito feliz. Né? E a gente pensa, né, Braz, quando se fala em espírito feliz, a gente pensa nos anjos, nas asinhas brancas, nas auréolas e tudo mais, mas a gente esquece que um espírito feliz é simplesmente um espírito bom, um espírito do bem. Aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que é caridosa, aquela pessoa que é amorosa, ela simplesmente conseguiu conquistar um estado de felicidade íntima, simplesmente como o resultado do tipo de vida que ela teve. Não precisamos pensar nas grandes, nos espíritos puros, nos espíritos absolutamente distantes dessa realidade terrena. As pessoas vivem aqui e aqui elas são capazes de construir o futuro que elas desejam. O soldado colocou, né, para sabermos como é a vida nos mundos mais felizes, temos que trabalhar o intelecto e a moral, progredir e evoluir. Apenas assim saberemos realmente como é. E ainda assim com limitações, né, soldado? Bom dia, Francis. Ainda assim com limitações, porque a gente vai tentar imaginar qual é exatamente esse avanço intelectual e esse avanço moral dentro da nossa perspectiva. E a nossa perspectiva tem ainda um alcance muito limitado. É como se nós estivéssemos ali parados, né, em frente ao mar, olhando para o horizonte, imaginando que lá naquele ponto do horizonte é o fim do oceano, sendo que há muita coisa além daquilo que nós não conhecemos. Né? Então, por isso a gente fica imaginando, né, que os nossos valores, nós somos capazes já de avançar nesses limites, avançar nessas fronteiras, para poder conhecer aquilo que está fora do nosso alcance. Mas a gente lembra sempre que essa felicidade que nós desejamos, ela vai sendo construída no dia a dia, ela vai sendo construída gradualmente. Nós temos ali várias e várias oportunidades para poder alcançar esse status que nós tanto desejamos. Mas então eu falava que o interessante para nós seria fazer uma viagem contrária. Somos espíritos imortais, somos espíritos que temos como pátria nativa o próprio mundo espiritual, né? Pois é, né? Eu acho que assim, né? Que quando se fala sobre esses mundos, né, o soldado coloquei, quando estivermos naqueles mundos saberemos como é. E tem tantos mundos ainda que a gente tem que avançar, né? Nós somos como aquelas crianças que eu sempre coloco para vocês, aquelas crianças que estão aprendendo alfabetização, acreditando que o máximo que elas poderiam aprender na vida se encontra na alfabetização, naquele livrinho que elas vão
de historinha, cheio de figurinhas que elas vão estudar, nos desenhos que elas vão conseguir fazer, nas pinturas, nas musiquinhas, nas brincadeiras. Então, na cabeça daquela criança, a vida dela se resume naquilo. A preocupação daquela criança é quando que eu vou brincar, que tipo de lição que a gente vai ter hoje, para onde a gente vai passear. Então, a nossa cabeça continua assim, mas a gente percebe que a vida acadêmica de todos nós aqui no mundo, ela vai avançando ano após ano, e cada um desses anos podem ser comparados com esses estágios mais avançados que a gente vai evoluindo. Se a gente não repetir de ano e ter que reviver as mesmas experiências que nós tivemos aqui numa determinada etapa da nossa vivência, a gente vai, mesmo que seja no próprio mundo, as próprias experiências vão se transformando. Eu me encontro aqui hoje passando por experiências difíceis para poder ali depurar a minha consciência, me libertar daquele passado delituoso que eu tive em encarnações anteriores. Quando eu me liberto dessas dificuldades, eu começo a viver, mesmo aqui nesse próprio mundo, experiências diferentes. Experiências que não são necessariamente ligadas a tanta dor, a tanto sofrimento. Então a gente vai, não apenas trocando de mundos, mas trocando nesses mesmos mundos de experiências que são diferentes. Tanto a gente percebe, como eu falei para vocês, que nós temos aqui no nosso mundo pessoas que têm uma condição material confortável, uma condição familiar que é harmoniosa, pessoas que têm oportunidade de se desenvolver, enquanto que outras pessoas têm que ali comer o pão que o diabo amassou para poder sobreviver no dia a dia. Então a gente percebe que, embora nós estejamos no mesmo mundo de provas e expiações, são experiências diferentes que as pessoas vão vivendo de acordo com as conquistas que elas tiveram e de acordo com as necessidades também. Então não basta apenas a gente imaginar que no outro mundo vai ser diferente. Nós podemos imaginar que nesse mesmo mundo vai ser diferente. A gente vai conseguir ver o mundo de uma perspectiva diferente. Basta a gente pensar. Alguém que mora, por exemplo, numa comunidade que é muito pobre, uma comunidade que tem muitas necessidades, ele vai ver o mundo com uma perspectiva. Aí então eu venho numa outra experiência em que eu tenho uma vivência material estável, bem estabelecida, tenho oportunidades de estudar, tenho oportunidades de ter bons relacionamentos, eu vou ter uma perspectiva desse mundo diferente daquela inicial. Então a gente vai, mesmo aqui nesse nosso mundo, conquistando o nosso espaço, conquistando a nossa felicidade. Essa que é importante a gente ver. E quando chegar o momento certo de percebermos que todas as experiências que nós precisávamos viver aqui já não são mais necessárias, então nós mudamos de classe para vivermos experiências novas nesse novo mundo. Ou seja, nós já conseguimos extrair desse nosso aprendizado, desse nosso mundo, tudo aquilo que era necessário para a gente poder avançar. Enquanto a gente não conseguir superar essas experiências, a gente vai continuar repetindo até que a gente consiga. E daí temos essa ideia, essa consciência de que o mundo espiritual é um campo aberto a ser explorado por todos nós, a ser conhecido, a ser desfrutado por todos nós. A gente começa então a aprender a viver aqui nesse nosso mundo, sabendo que se eu viver de um modo equivocado aqui, eu vou continuar por aqui. Se eu souber viver de um modo mais produtivo, eu vou avançando nessas etapas, mesmo que seja nesse nosso mundo. Porque muita gente pensa assim, olha, na próxima encarnação você vai voltar para a Terra de novo. Todo mundo fala assim, meu Deus do céu, de novo. Calma lá. O problema não é você voltar para cá, o problema é o tipo de experiência que você vai ter aqui. É isso que vai fazer a diferença para nós. E muitos de nós continuaremos aqui durante muito tempo. Não por uma questão de castigo, por falta de merecimento. É porque aqui ainda nós temos muita coisa para aprender. Aqui nós temos muita coisa para realizar. Se a gente tem que desenvolver, por exemplo, a caridade em nós, o que a gente vai fazer de caridade no mundo superior, sendo que é aqui que é o mundo de necessidade? Então é aqui que a gente vai continuar. Se nós já não somos mais espíritos passando por expiações e por essas provas mais dolorosas, certamente nós temos missões incontáveis para cumprir ainda. E são essas missões que a gente vai conseguir fazer com que o nosso aprendizado vá se depurando cada vez mais, vai se tornando mais fino. É mais ou menos como se a gente passasse cada uma das nossas experiências, seria como se cada uma das nossas experiências fosse uma peneira. Primeira peneira com aqueles, eu não sei exatamente qual é a expressão que se utiliza, mas aquela peneira com aquelas grades mais largas, onde passa apenas aquelas pedras mais grossas. Aí depois vai diminuindo, até que a gente chega naquela peneira onde passa apenas o pozinho. Ou seja, o mais grosso
da nossa vivência, o mais grosso das falhas de personalidade, das nossas viciações, das nossas fraquezas, já ficaram para trás nas peneiras anteriores. Agora a gente está tirando só aquilo que é o fino. A partir do momento que esse fino já foi depurado, a próxima etapa agora vai ser algo mais puro. Algo que a gente não vai conseguir mais não consegue compreender ainda, porque foge da nossa realidade, do nosso universo aqui que a gente vive hoje. Né? O advogado colocou para nós, seria mais ou menos assim: não posso mudar o passado, mas posso fazer um novo futuro. Sim, né? Mas mesmo esse futuro, a gente não pode pensar assim, porque essa ideia é quando a gente tem realmente a nossa consciência amarrada num passado doloroso. Então, quer dizer, eu não posso voltar lá atrás para poder consertar as coisas que eu fiz. Mas eu posso consertar agora de um modo diferente. Isso sim. Mas a gente pensa sempre assim: eu estou sempre evoluindo. E eu não preciso pensar na minha evolução preocupado necessariamente com o meu passado, se eu já consegui resolvê-lo. A gente tem sempre assim, cada vez que a nossa consciência vai se libertando do erro, do medo, da culpa, porque a gente lembra sempre que a própria psicologia diz isso, que uma das piores dificuldades, uma das maiores dificuldades que o ser humano enfrenta são exatamente o seu medo e suas culpas. Isso é para nós assim aquilo que a gente vê nos desenhos antigos, né, aquelas bolas de ferro amarradas no tornozelo. A gente fica arrastando aquilo durante muito tempo, impedindo que a gente consiga ser feliz. E quando a gente se torna restrito a essas culpas e esses medos, a gente não consegue vislumbrar um futuro diferente daquilo que a gente deseja, diferente daquilo que a gente vivencia, desculpem. A gente pode sempre alcançar algo mais quando a nossa consciência está liberta, mas para isso a gente precisa ter coragem de enfrentar o nosso passado, perdoar, auto-perdoar, aprender a amar as pessoas. Aí quando a gente consegue assim, olha, já estou liberto dessa amarra, agora eu posso caminhar à vontade, eu posso planejar o meu futuro, porque eu não tenho mais a minha consciência amarrada nesse meu histórico tão triste, nesse histórico tão deprimente que a gente vivencia. Então todos nós podemos nos libertar à vontade, só que essa libertação depende de cada um. Muitas vezes a gente quer se libertar muito mais fugindo da nossa própria história do que encarando a história para poder se tornar realmente liberto. Seria mais ou menos como se pegássemos uma pessoa que se encontra presa por ter cometido um crime e ela tem duas formas de sair da prisão: ou ela foge ou ela cumpre a sua pena e sai liberta. Aquela que sai liberta, ela tem na sua memória registrada a história que ela vivenciou naquele período de reclusão. Mas ela pode dizer para todo mundo assim, com a cabeça levantada: eu já cumpri a minha pena e agora eu sou um homem liberto. Agora, quando aquele indivíduo foge, ele não pode encarar ninguém, porque se descobrir ele tem que voltar para a prisão. Então a gente tenta sempre fugir, sempre contornar, sempre se desviar daquele nosso passado, só que a gente tem que encarar. E esse encarar essa nossa realidade significa exatamente isso. Eu tenho que saber o erro que eu cometi, eu tenho que buscar formas de consertar, eu tenho que assumir, tenho que aceitar muitas vezes a dor que aquele meu erro proporciona. Então a gente tem que começar a revirar a nossa vida, a tirar dos nossos porões, a tirar daqueles nossos baús empoeirados todo aquele passado, toda aquela história triste que a gente deixou guardada ali com medo de enfrentar, para a gente poder dizer: olha, eu tentei resolver, eu fiz tudo que era possível, eu consegui superar, para dizer assim, agora eu estou pronto para poder seguir em frente. Porque a gente sempre fica vivendo nesse ciclo vicioso de erro e erro conserta, erro conserta, erro conserta. A gente nunca consegue consertar e seguir em frente. É sempre esse círculo vicioso que fica nos prendendo, que parece que não tem fim, mas ele tem fim, basta que a gente simplesmente comece a adotar um estilo de vida diferente. Aí a gente consegue perceber aquele futuro melhor. Mas vamos lá. Eu falava para vocês então daquela história, né, que eu queria, dos espíritos que contam para nós as suas histórias, que são os espíritos comuns, que são os espíritos que têm ali as suas necessidades, têm ali as suas pendências, e eles vivem no mundo espiritual se reajustando, se preparando para novas experiências que precisam ser experimentadas. E essas experiências vão proporcionar a esse indivíduo
oportunidades de reparação e oportunidades de aprendizado. Um desses espíritos, que é uma psicografia muito interessante que eu já trouxe para vocês, se encontrava no mundo espiritual, naquele processo de reequilíbrio, depois de ter passado por uma experiência terrena bastante problemática. Ele criou seus próprios problemas pelas escolhas que fez, de acordo com as fraquezas, de acordo com as tendências que ele tinha. E aí então ele se preparava no mundo espiritual para poder seguir ali o seu caminho. E de repente chegou a hora dele voltar para o mundo terreno. É aquela hora assim que batem na sua porta, entregam um telegrama e falam: olha, você está sendo convocado. Aí dá aquele frio na barriga, aquele medo de errar de novo e tudo mais. Então a gente vê assim, eu quero contar para vocês essa história porque a gente percebe que no mundo espiritual a gente tem uma visão. Quando a gente chega no mundo material, a nossa visão se transforma. Exatamente, vai com Deus, Darlene. Exatamente pela influência que a gente acaba vivenciando aqui, influência da matéria, a nossa... Então, bom trabalho para você. Então, a influência da matéria, as experiências que vão nos chamando para determinado tipo de comportamento, os relacionamentos que para nós alguns são positivos, outros nem tanto, a pressão que a gente acaba vivendo aqui no nosso mundo. Então, tudo aquilo que a gente vivenciava, que vivia no mundo espiritual, dá a impressão de que ele ficou apagado. Só que, na verdade, não é que ele ficou apagado. Nós demos atenção para outras prioridades, nos esquecendo que a vivência no mundo espiritual e o aprendizado que nós tivemos lá, também é uma prioridade. Só que pelo fato da gente não ter convicção, não ter certeza de que nós vivemos aquilo, a gente simplesmente acredita naquilo como se fosse uma crença pessoal. E não que aquilo seja uma realidade. Vamos então acompanhar a história desse espírito. O nome dele não foi citado, ele não citou o nome. Ele apareceu, num grupo mediúnico, trouxe ele a sua contribuição para o treinamento dos médiuns, no contato, na psicografia, aquela coisa toda, e nessa participação que ele teve para ajudar os médiuns no seu desenvolvimento, ele também nos ajuda com essa instrução, porque ele conta a sua história pessoal e traz para nós ali grande aprendizado. Ele começa dizendo assim: essa mensagem foi recebida há 4 anos, né? Então ele diz assim: quando me disseram que eu teria que voltar a viver na Terra, eu quase não acreditei. Mas já, justamente agora que eu havia conseguido me reequilibrar, depois de tão árduas lutas, era muito cedo, eu ainda não estava preparado para voltar, inseguro de que teria forças para vencer as tentações e as vicissitudes da luta terrena. Chorei copiosamente por dias a fios, temeroso dos meus instintos falharem mais uma vez. Grandes conselheiros que me acompanharam durante minha recuperação, quando do último retorno, procuravam me acalmar e me encher de coragem. Diziam que se a tarefa se aproximava, era porque eu já tinha condições de executá-la. Aceitei, ainda que contrariado e assustado, o desafio que se me apresentava. Nascido em família humilde, porém honesta e extremamente religiosa, cresci num lar amoroso, acompanhado de pais e irmãos simpáticos entre si. Quando jovem, conheci aquela que seria minha companheira de toda uma existência, e acabei por encontrar os meus maiores desafetos no ambiente de trabalho, onde convivia diariamente com a intriga, a fofoca, a maledicência, o orgulho. Éramos adversários de outros tempos tentando nova convivência, mas isso demandava grandes esforços e paciência por parte daqueles que já possuíam algum esclarecimento. Havia os convites para saídas após o expediente que se constituíam em verdadeira tortura para mim, pois eu sabia inconscientemente que fora na bebida que eu sempre me perdera. Mesmo tentando ser forte, acabei sucumbindo e voltando às farras de tempos passados, com o mesmo grupo de almas afins, e me vendo errar da mesma maneira. A esposa, paciente, sempre tentou me afastar dessas influências, mas eu não queria. Ao voltar à verdadeira vida, o espírito endividado e desarmonizado, custei muito a recuperar a sanidade e o equilíbrio. Foram anos de solidão e infortúnio. Mas um dia Deus se apiedou de mim,
me ofereceu socorro, e tudo recomeçou a encontrar o caminho da paz e da serenidade. Hoje ainda luto comigo mesmo contra esse homem velho que habita dentro de mim, a fim de superar essas falhas de caráter em nova experiência carnal. Sei que o momento está se aproximando, sinto isso em minha alma e peço fervorosamente a Deus que me ampare durante toda a minha permanência na carne. Esse depoimento, então, ele saúda depois, graças a Deus, saúda todos nós e segue ali o seu caminho. Esse depoimento é um dos tantos e tantos que nós encontramos dos espíritos, que ainda nessa faixa dos espíritos comuns, dos espíritos medianos, dos espíritos aprendizes, como somos todos nós, demonstram o sentimento que eles têm diante dessa experiência tão difícil que eles devem se deparar, que é exatamente o replanejamento da sua vivência terrena, da sua vida material. E aí então, quando chega aqui, eles acabam se esquecendo daquilo que eles passaram, daquilo que eles vivenciaram, e aí então começam a viver as suas vidas sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de responsabilidade maior que aquela que nos seja do dia a dia. Esse nosso estudo fala da intuição das penas e gozos futuros. Mesmo que nós não nos lembremos daquilo que virá, não saibamos o que virá no nosso futuro, nós temos no nosso subconsciente a lembrança daquilo que nós já vivenciamos. Esse espírito mostra, por exemplo, tudo aquilo que ele se deparou com, tudo aquilo que ele encontrou diante daquela realidade, aquilo que ele já tinha feito, o sofrimento que ele passou, o trabalho árduo que ele teve que realizar para poder se reequilibrar, as lembranças dolorosas dos erros, o planejamento para o seu futuro. E tudo isso despertava nele um grande medo. Então, quando nós chegamos aqui no mundo material, embora nós não nos lembremos do que aconteceu no nosso passado, nós sabemos que alguma coisa existe do lado de lá. Alguns interpretam de um jeito, muitas vezes por dificuldade de se aprofundar um pouco mais nesses detalhes, pegam ali aquilo que está escrito num livro aqui, num livro sagrado do outro lado, numa história dogmática que foi contada e tudo mais. Cada um vai tentando construir na sua mente aquilo que intuitivamente já sabe que existe. A gente só não lembra como é, mas a gente sabe que é. É esse que faz a diferença. Algumas pessoas acabam se recusando a aceitar qualquer tipo de suposição daquilo que existe no mundo espiritual, muito mais pela fantasia que é transmitida pelas escolas que nós temos aqui hoje, que falam sobre anjos, que falam sobre nuvens, que falam sobre pessoas vestidas de branco, que falam sobre lugares tétricos e tudo mais. A pessoa fala assim: olha, quer saber? Eu vou me preocupar muito mais com a minha realidade aqui hoje, que é algo que eu posso realmente mensurar, do que ficar fantasiando naquilo que tem do porvir. E aí então elas optam por um afastamento das filosofias espiritualistas. Não vou nem colocar religião, eu vou colocar filosofia espiritualista, porque eu posso ter a minha filosofia espiritualista sem necessariamente estar vinculado a qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença, ou pelo menos de instituição. Dessa forma então nós percebemos que todos nós estamos aqui hoje imaginando que tem alguma coisa do outro lado. E esse alguma coisa do outro lado vai despertar em nós um tipo de reação. Essa reação pode ser uma reação de medo, pode ser uma reação de curiosidade, pode ser uma reação de ansiedade, uma reação de esperança. Cada um reage de um modo diferente. Nós que estamos aqui hoje nessa sala conversando sobre esse assunto, cada um tem uma ideia diferente do que vai acontecer, ou do que pode acontecer. Cada um construiu na sua mente um determinado cenário que imagina encontrar. E como a gente tem os pés no chão, sabendo das nossas falhas, embora a gente não tenha forças para combatê-las, a gente tem consciência das nossas falhas. A gente sabe onde a gente erra, a gente sabe onde que a gente deveria melhorar. A gente consegue analisar a vivência das pessoas à nossa volta e consegue detectar também nelas as falhas de caráter que elas acabam apresentando. Então nós já temos essa capacidade analítica pelo conteúdo que uma doutrina filosófica como essa, que busca muito mais o autoconhecimento do que simplesmente ficar trazendo fantasias, desenvolveu em nós. Então hoje nós temos a capacidade de olharmos para nós mesmos e começar a destrinchar as características que nós temos. Muitas vezes nós temos medo de fazer isso.
de parar, por exemplo, assim um dia, olhando o horizonte, olhando um pôr do sol, ou mesmo olhando o sol do meio-dia, e começar a escrever como eu sou. E aquela coisa assim, aquela coisa que a gente vai escrever e depois vai queimar para ninguém ler naturalmente, né? Então a gente vai escrever, eu sou assim, eu tenho essa fraqueza. Pois é. Ou pode olhar para a neve também, Silvia, também é uma bela paisagem, né? Pelo menos dentro de casa, bem coberto, né? Com as cobertinhas na perna, com uma touca tampando a orelha e tudo mais. Então a neve também vale, né? Então a gente vai escrevendo sobre nós. Quem eu sou exatamente? Então eu começo a relatar, eu sou uma pessoa que faz isso, que pensa dessa forma, que tem ali virtudes, tem ali imperfeições, faço isso, já fiz isso no passado de errado, que não deveria ter feito. Então a gente começaria a escrever um relatório sobre nós mesmos, e isso mostra que nós somos capazes de fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento. E aí então nós diríamos assim, bom, agora que eu já me conheço, eu preciso trabalhar isso na minha personalidade. Aí já é uma outra história, porque aí já vai depender da nossa força de vontade, da nossa disposição de fazer renúncias e fazer sacrifícios. Renúncias e sacrifícios porque a gente está tão acostumado com determinado tipo de vivência que nem sempre a gente tem força ou tem vontade de abrir mão daquilo. O estilo de vida que a gente tem muitas vezes ele é agradável, né? Tá certo, né? Ele é agradável. Embora ele provoque em nós algum tipo de sofrimento, é o máximo que a gente consegue fazer. Foi aquilo que a gente aprendeu a viver. Foi aquilo que a gente se acostumou a ter perto de nós. Porque a gente lembra que nós somos pessoas que muitas vezes se acomodam tanto que até com aquilo que é negativo, até aquilo que é ruim, a gente acaba se acostumando. Fazer o quê? A vida é assim mesmo. Eu tenho que viver assim, eu não tenho escolha. Mas para fazer aquilo tudo, fica muito difícil, fica muito complicado. Então a gente começa a tentar, a contornar ou tentar justificar essa nossa falta de perseverança, essa falta de vontade, essa falta de iniciativa que muitas vezes acaba nos paralisando. É o estilo de vida que a gente aprendeu a viver. E é daqui então, dessa forma, a gente começa a vislumbrar no mundo espiritual a continuidade daquilo que nós temos hoje. Então eu sei assim, bom, esse é o tipo de pessoa que eu sou, e eu já posso saber exatamente o tipo de vida que eu vou ter no futuro. Eu vou conseguir ter uma vida feliz no futuro, sendo a pessoa que eu sou hoje? Eu vou conseguir viver aquele paraíso que eu tanto almejo, sabendo que os meus pés estão tão ainda presos nesse lamaçal de vícios e tendências inferiores com os quais eu ainda convivo? Será que eu vou ter ainda essa... Será que eu consigo fantasiar alguma coisa diferente? Então, nós percebemos que a nossa realidade hoje nos dá um panorama, nos dá uma perspectiva do panorama futuro que a gente vai encontrar. E aí, então, quando Kardec coloca para nós um texto como esse, tratando para nós aqui da intuição das penas e gozos futuros, é exatamente aquilo que a gente sabe que tem alguma coisa, a gente só não sabe como é, mas a gente já consegue identificar a natureza desse futuro que vem se aproximando cada vez mais de nós, porque ninguém aqui é imortal, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista de cada um. Então vem se aproximando, e muitas vezes vem essa ansiedade da gente perder aquilo que a gente conquistou, da gente se deparar com uma situação que a gente não gostaria. Então gera em nós uma certa expectativa. E essa expectativa, ela acaba também trazendo como consequência ansiedade, trazendo como consequência um certo estado depressivo, dependendo da forma como nós vivemos. Então, se nós não soubermos trabalhar essa nossa ansiedade, ela acaba gerando em nós situações negativas. E quanto mais próximo da nossa partida nós vamos chegando, mais angustiados nós acabamos ficando. Exatamente porque nós sabemos que a nossa vida não é uma vida perfeita, não é uma vida ideal. Então essa angústia toma conta de nós muitas vezes. Kardec coloca assim, todo mundo vivencia isso. Alguns têm a consciência um pouco mais tranquila, alguns têm a consciência um pouco mais pesada, alguns sequer têm consciência do que está acontecendo. Então aquele futuro começa a se aproximar, trazendo para nós determinadas cores, digamos assim. Alguns têm umas cores mais vivas, outros têm umas cores um pouco mais
escuras. Cada um sabe identificar exatamente para onde vai, embora a gente queira sempre se desviar um pouco. Na questão 960, Kardec coloca: de onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? Então todo mundo acredita que há alguma coisa no futuro. A resposta é sempre a mesma coisa: pressentimento da realidade, dado ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala, e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Então, assim, essa resposta é interessante, mostrando que esse pressentimento da realidade, na verdade, é algo guardado no nosso subconsciente. Aquilo que nós já vivenciamos tantas e tantas vezes no mundo espiritual. Muitos de nós que nos identificamos, por exemplo, com a doutrina espírita, de saber que nós tivemos um passado, de saber que nós teremos um futuro, na verdade é essa afinidade que nós temos daquilo que nós guardávamos no nosso subconsciente e daquilo que vem de um modo claro, escrito, explicado, que vai ao encontro daquilo que nós pensávamos anteriormente. Muitas pessoas vivenciam, buscam alguma filosofia religiosa, fica perambulando de uma instituição para outra, tentando encontrar respostas para suas dúvidas. E cada um vai encontrando. O fato de nós estarmos aqui na doutrina espírita não nos faz melhores ou piores do que as outras pessoas. Apenas nos dá um esclarecimento que para nós é satisfatório, que vai ao encontro daquilo que nós buscávamos. Por isso, então, nós colocamos que esse pressentimento da realidade é dado pelo próprio Espírito, ou seja, são as nossas experiências passadas que nos dá essa intuição, esse pressentimento. Mas aí aqui nos chama atenção, nos dá uma resposta e também nos chama atenção. Não é em vão que uma voz interior vos fala e o vosso mal está em não escutá-la. Aí é exatamente aquela resistência que a gente tem, essa acomodação que nós temos do tipo de vida que nós temos hoje, acomodados, e essa voz interior fala: muda de vida que você vai se dar mal, muda de vida que vai ser difícil para você. Mas é exatamente o que a gente falou. Pelo fato da gente não ter essa convicção de saber, pois é, a gente acaba abafando aquela voz interior, né? A voz exterior acaba sendo mais intensa do que a voz interior. Então, pelo fato da gente não ter essa convicção, a gente deixa essa ideia futura como sendo uma fantasia para nós. Muitas vezes as fantasias que estão ali permeando a nossa mente, são parte daquela realidade que nós não queremos acreditar. Nós gostaríamos que fosse assim, mas a gente não tem certeza. Só que na verdade a gente sabe que é assim. E aí então, certa vez eu conversei aliás, numa das palestras, né, que a gente acaba assistindo, e também depois numa conversa que eu tive com um espírito amigo, a gente conversava sobre isso, né? Não seria mais fácil se a nossa mente tivesse de um modo claro, de um modo escancarado essa realidade do mundo espiritual? A gente não mudaria o nosso comportamento? Não seria mais fácil para acelerar o nosso processo de transformação, se nós nos deparássemos com essa realidade do mundo espiritual de um modo mais objetivo, de um modo mais efetivo? Aí primeiro sim, seria possível, só que a gente não pode saltar etapas. Se a gente não conseguir transformar as características da nossa personalidade pelas vivências que nós temos aqui hoje no nosso dia a dia, não adianta querer pensar no futuro diferente. Então primeiro a gente tem que desenvolver os nossos valores no hoje, no agora. E o futuro virá como consequência. E esse futuro como consequência, por enquanto, ele vem de uma forma intuitiva para nós. Ele não vem de uma forma clara. Por isso, então, quando nós tivermos um pouco mais para frente, em algumas gerações, o nosso mundo for se transformando, e os próprios indivíduos forem buscando um novo modo de viver, um estilo de vida mais produtivo, mais proveitoso, a gente vai ver que essa realidade do mundo espiritual vai vir de um modo mais claro para todos nós. Ela vem de um modo, já não é mais simplesmente uma intuição, ela começa já a se tornar uma certeza. E é isso que é muito importante para todos nós, porque é o que a gente deseja, ter essa certeza. Na questão 961, Kardec coloca para nós aqui uma outra questão. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança?
A resposta é bem interessante. Ele coloca aqui a dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, esperança para os homens de bem. Vamos pensar em cada uma das situações, tentando entrar na mente das pessoas que se encontram ali em cada uma das questões. Está aí na área de texto, Luciana. Tá? Dúvida para os céticos endurecidos, medo para os culpados, esperanças para os homens de bem. Isso pelo seguinte, quando a gente começa a pensar, primeiro, a dúvida para os céticos endurecidos. E não necessariamente para os céticos endurecidos, muitas vezes para as pessoas que vivenciam uma religião, uma crença, mas sem estarem presentes ali de espírito, digamos. Ela se encontra presente de corpo, se encontra presente de mente, mas não se encontra presente de espírito. Frequentam as suas instituições nos seus cultos regulares, nas suas missas regulares, participam dos seus sacramentos, participam da sua doutrinação e tudo mais, mas elas intimamente não conseguiram ainda incorporar tudo aquilo que foi transmitido para elas. E não apenas nos céticos endurecidos, naqueles que são os ateus, que dizem assim, eu não acredito em nada. Eu não acredito nisso, porque isso não existe, porque isso é fantasia, depois que o corpo morre, tudo acaba e tudo mais. Mas muitas pessoas que frequentam instituições religiosas também trazem essas mesmas dúvidas. Porque frequentam as instituições porque desejam, de alguma forma, se conectarem com o mundo espiritual. Assim como buscarem Deus, buscarem ali os espíritos que trazem para ela algum tipo de conforto. Então elas estão ali por causa disso. Mas as informações que vão chegando para ela, para formar na sua própria mente essa realidade espiritual, não é ainda, essas informações não são convincentes. Então ela vive constantemente na dúvida. Por isso que nós temos pessoas hoje, é interessante a gente observar isso, que elas participam de outras crenças, de outras religiões, mas de vez em quando assiste a um filme espírita, de vez em quando lê um livro espírita, não pelo fato de ser espírita, mas é porque os livros doutrinários ou os livros espíritas trazem para nós uma visão do mundo espiritual que é interessante para elas. Então elas frequentam uma instituição aqui por uma questão de hábito, mas buscam informações em outras doutrinas, porque aquela que ela frequenta não é suficiente para esclarecê-la, para preencher aquele vazio que ela tanto busca. Então ela fica, na verdade, perambulando pelo mundo, buscando uma filosofia que tente consolá-la, que tente preencher esse vácuo na sua mente, no seu intelecto, para poder explicar, justificar exatamente aquilo que vem no futuro. Então o que acontece? Ela começa a sentir essa dúvida, essa angústia. E aí então é aquela coisa, se por acaso um ente querido parte para o mundo espiritual, a pergunta é, o que você vai encontrar no mundo espiritual? Para onde ela foi? Será que ela desapareceu? A gente encontra isso inclusive dentro do próprio meio espírita. Quantas e quantas vezes nós temos pessoas que frequentam instituições, frequentam ali as reuniões públicas, fazem trabalhos doutrinários, pessoas que inclusive são médiums, que depois de perderem um ente querido, recorrem às psicografias para poder ter ali uma consolação, para saber como é que ela está, para onde ela foi, se ela realmente continua viva. Essas dúvidas para os céticos endurecidos, eu acrescentaria não apenas para os céticos endurecidos, mas para aqueles céticos que se encontram ali, digamos, aqueles céticos misturados com aquelas pessoas que têm algumas crenças. Então ela crê na história que é contada para ela, mas intimamente aquela história não é satisfatória, não é suficiente. Então essa dúvida está na mente de todo mundo. Vai chegando um momento, a gente pensa assim, escuta, quanto falta para chegar? E quando chegar, o que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a outra pessoa? São dúvidas e mais dúvidas. Essa dúvida angustia todo mundo, porque quando se tem dúvida, você não consegue seguir um caminho com passos firmes. Seria mais ou menos assim. Vamos trazer uma situação interessante. Imagina que existe uma estrada na nossa frente, aquela estrada bem longa, e eu falo para você, olha, vá por essa estrada aqui, que eu acho que você vai chegar naquele local, que eu acho que você vai chegar num local que é interessante para você. Aí vocês vão perguntar, mas você tem certeza que é por aqui? Eu vou dizer assim, olha, eu acho que vai por aqui que de repente você chega. A gente pode ter certeza que a nossa caminhada vai ser sempre uma caminhada duvidosa,
sempre uma caminhada ansiosa, uma caminhada fraquejante, aquela que não é, a gente não dá aqueles passos convictos, né? A gente vai andando para ver o que vai dar. Se chegar lá, chegou. Se não chegar, a gente se decepciona e tenta chegar de novo de uma outra forma. Essa nossa caminhada no nosso dia a dia, acontece a mesma coisa. A gente fica pensando, será que a gente vai mesmo chegar do outro lado? Será que as coisas serão mesmo assim naquele futuro? Então por isso que a gente vive com esses passos vacilantes como a gente vive hoje. Por que a gente não tem essa convicção de mudar, por exemplo, os nossos valores? Olha lá, maninha. De mudar, por exemplo, os nossos valores. Essa questão do egoísmo, da caridade, da fraternidade, do orgulho, da vaidade. Por que a gente não tenta mudar isso tudo? Para tentar adquirir aquilo que a gente não tem e tentar transformar aquilo que a gente tem de negativo. Por que existe essa dificuldade para todos nós? Exatamente porque a gente não tem certeza daquilo que vai chegar. Então a gente não sabe se vai ser feliz, se não vai ser feliz. Quando a gente faz a leitura de um livro que conta para nós uma história do mundo espiritual, a gente dá aquela suspirada e fala assim, poxa vida, que bom se fosse assim. Será que vai ser assim? Então são dúvidas e mais dúvidas, interrogações e interrogações que vão surgindo. E como eu falei para vocês, dúvida para os céticos endurecidos. Não são apenas os céticos endurecidos que passam por dúvidas. Nós também passamos por essas dúvidas. Certa vez eu ouvi a história de uma médium que trabalhava num grupo mediúnico, médium de psicografia, e ela dizia assim, né, naquele suspiro, será que é mesmo verdade aquilo que a gente lê nos livros espíritas? É uma médium. E mesmo assim ela traz dúvidas. Isso é ruim? Não, não é ruim. É porque a gente tem que ir ao encontro. Aquilo, a informação que é passada para nós, ela tem que se encaixar naquilo que a gente busca. É mais ou menos como a gente tem assim, quando se estuda farmacologia, a gente tem ali os fármacos, que são as substâncias, e as doenças que a gente tem. O fármaco vem e se encaixa na doença. E aí então ele tem aquele trabalho da cura que a gente busca. É mais ou menos assim, eu posso estar bombardeado de informação, mas se essa informação não casa com o meu modo de pensar, não adianta que eu não vou conseguir preencher. Eu vou ter sempre essa dificuldade de assimilar aquela informação. Enquanto outros têm grande facilidade, outros têm uma dificuldade enorme. A maioria, infelizmente, tem grande dificuldade. Por isso que a gente vê hoje no nosso mundo. Por que o nosso mundo é assim hoje? A gente pega, por exemplo, um conflito internacional que está tendo entre palestinos e israelenses. São duas religiões fortíssimas naquela religião. E mesmo assim continuam vivendo desse jeito. Por que isso tudo? Porque aquilo que eles estudam em termos de doutrina não se encaixa com aquilo que eles pensam. Então o mundo hoje é um mundo em dúvida. É um mundo praticamente cético, embora as pessoas frequentem as instituições. Isso porque as instituições não estão sendo eficazes no papel que lhes cabe, que é exatamente trazer para as pessoas essa esperança desse mundo diferente. Mas o modo como elas estão atuando é um modo equivocado. E aí a gente vai ficar durante muito tempo ainda aguardando que essas instituições se reformem. A doutrina para nós hoje traz informações suficientes, para alguns sim, para outros não. Então se ela não traz informações suficientes para todo mundo, é porque ainda não chegou no ponto dela, no ponto ideal dela realmente satisfazer as necessidades de cada pessoa. Armando colocou o filme Além da Vida, o Céu e o Inferno está de acordo com a verdade dos personagens. Sim, é um filme muito interessante porque cada um tem uma visão diferente daquela realidade. As pessoas constroem nas suas mentes aquilo que elas acreditam. E quando é que a gente vai realmente acreditar naquilo que é a realidade, naquilo que é a verdade? Vai depender do nosso próprio desenvolvimento, da nossa maturidade. Então, por isso, dúvida, para a maioria das pessoas, esse é o sentimento que toma a maioria naquele momento da morte. Aquela ansiedade, aquele medo. Será que é assim que aconteceu será que como aconteceu naquele livro vai acontecer comigo? Será que aquilo que eu espero vai ser aquilo que eu vou encontrar? Será mesmo que eu vou encontrar com outras pessoas? Então são perguntas e mais perguntas que vão ali pululando na nossa mente, exatamente por causa dessa dúvida que a gente tem. O segundo, medo para os culpados. Quando a consciência começa a despertar, chamar a atenção e dizer assim, olha, você cometeu um erro. Você cometeu um erro e esse erro vai te custar caro. E aí então a nossa consciência começa a dizer, você vai ter que responder por isso, você vai ter que responder por isso. E no caso as consciências que são realmente puras, né?
E não simplesmente aquela pessoa que tem medo de sofrer, mas não se arrepende do que fez. Então a nossa consciência começa a chamar a nossa atenção, e aí surge o medo do modo como nós vamos nos deparar com essa realidade. Com quem a gente vai ter que encontrar de novo, o que a gente vai ter que vivenciar de novo. E aí então surge aquele medo, aquela ansiedade, aquela expectativa, aquela angústia muitas vezes. Soldado colocou: a maioria das pessoas que possuem mediunidade tem caráter de expiação, poucas têm por missão, né? Pois é, mesmo assim ainda tem dificuldade de terem certeza dessa realidade, né? Infelizmente. Guga colocou para nós, né, talvez com a experiência, conforme prega projeciologia, mas estranho a moça, né, que psicografava, ter dúvidas. Guga, é aquela história, a gente nunca sabe o que se passa no coração das pessoas. Por mais que a gente imagine que eu tenha... Bom dia, pessoal que chegou. Por mais que eu tenha lido livros, por mais que eu tenha contato com pessoas assim, só para você ter uma ideia, na época em que o Chico Xavier se encontrava ainda encarnado, lá em Uberaba, a maioria das pessoas se aproximavam dele muito mais para terem um contato com essa realidade do mundo espiritual que elas não conseguiam ter. Muitas pessoas têm necessidade de terem ali um mentor espiritual, porque é através desse mentor que ela vai ter o contato com o mundo espiritual. Muitas pessoas têm necessidade de terem um sacerdote próximos a ela, porque é esse sacerdote que vai trazer o mundo espiritual perto delas, porque elas por si mesmas não conseguem. Então ser médium é uma faculdade que ela tem, que ela poderia desejar ou não essa faculdade, mas a sua consciência, as suas dúvidas muitas vezes são maiores do que a realidade que ela vivencia. Então por isso a gente nunca sabe o que se passa no coração das pessoas, a gente não sabe o que ela vivenciou, a gente não sabe quais são as suas dúvidas, a gente não sabe quais são os seus medos, porque se fosse assim, o fato de ser médium, ninguém tinha que ter medo de morrer. Só que a gente pega o médium, quando começa a chegar no momento de voltar para o mundo espiritual, vem aquele medo de perder aquilo que você teve, de se afastar das pessoas que você gostava, mas principalmente daquilo que está por vir. Então as dúvidas simplesmente surgem de acordo com a vivência de cada um. No passado, por exemplo, nas suas experiências anteriores, a pessoa pode ter tido experiências muito difíceis que despertaram nela muitas dúvidas. Aquilo que ela vivenciou hoje, muitas vezes ela se coloca como espírita, por exemplo, mas é um espírita de leitura, o espírito de filme, o espírito de reunião pública, não é o espírita de prática doutrinária. Então, as pessoas têm dúvidas por aquilo que elas são. Eu tenho muitas dúvidas, vocês têm as dúvidas de vocês. Alguns têm umas dúvidas que são mais profundas, outros têm dúvidas mais superficiais, mas faz parte da nossa natureza. Quando a gente não se depara com algo que é palpável para nós, quando a nossa razão pode analisar, porque quando você sai para a rua, você consegue analisar a rua, as pessoas, os carros, o ambiente onde você está, porque você está vendo. Agora, quando você fala do mundo espiritual, você fala de alguma coisa que a sua mente está criando. E é então que as pessoas ficam inseguras. Será que é assim mesmo? Então uma convicção eu tenho, que eu sou um espírito. E uma convicção eu tenho, que eu vou para o mundo espiritual. Agora, como será esse mundo espiritual? Aí eu coloco a minha opinião, vocês colocam a opinião de vocês, a gente vai fazer uma salada mista, que cada um colocando, colocando um cenário diferente. E isso é natural. Então, nesse caso, quando se fala sobre projeciologia, por exemplo, nem sempre isso convence também. Se fosse tão fácil assim, se a projeciologia fosse a solução dos problemas do mundo para resolver as pessoas, todo mundo praticava. Mas tem pessoas que sequer acreditam na projeciologia. Como é que a gente vai lidar com isso? Mana, são tantas... Se eu pegasse meu caderninho de dúvidas e passasse para você, você ia ficar durante muito tempo lendo, pode ter certeza. E ia chorar no final também, esse que é o pior. Porque a gente sente essa... É difícil a gente ter essa convicção, porque quanto mais próximo do mundo terreno a gente se encontra, maiores são as dúvidas com relação ao mundo espiritual. E a nossa vivência aqui no mundo terreno, ela é tão... nós estamos tão enraizados aqui, acreditando, por exemplo, que o nosso corpo físico é a nossa realidade, que os interesses materiais que estão à nossa volta fazem parte da nossa realidade, que eu preciso comprar, que eu preciso ter para me sentir feliz, que eu preciso ter a pessoa do meu lado, que eu preciso conquistar isso, aquilo. A gente aprendeu a viver assim. Desde pequeno, vai com Deus, Fernando, bom dia. Desde pequeno a gente aprendeu a viver dessa forma, é a educação que nós recebemos.
Os nossos pais aprenderam a viver assim, transmitiram para nós esses valores. Nós vivemos assim e estamos transmitindo esses valores para os nossos filhos. E assim a gente vai repassando esse mesmo modo de viver. E esse modo de viver é exatamente aquilo que nos prende cada vez mais a esse mundo. Por isso, quando a gente pensa no mundo espiritual, a gente fala assim, eu gostaria de ir para o mundo espiritual, de preferência que eu encontrasse aquilo que eu tenho aqui hoje. Então são dúvidas naturais para todos nós. Pelo fato de a gente não ter ainda condições de ver isso com clareza, a não ser isso sendo projetado da nossa mente, uma projeção da nossa mente. Então a gente falava do medo dos culpados, a vida que a gente levou, aqui hoje, as pessoas que nós prejudicamos, as pessoas que nós ignoramos, as pessoas que nós deixamos para trás para buscar os nossos próprios interesses. Então a gente vai tendo comportamento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que vai deixando umas pequenas manchinhas na nossa consciência. E quando chega nesse momento, muitas vezes as pessoas dizem assim, né? Poxa vida, por que eu não vivi diferente? E aquela frase clássica para muita gente, se eu pudesse voltar no tempo eu faria diferente. Mas só pensa nisso no momento em que chega na hora de prestação de contas. Essa prestação de contas, no momento de voltar para o mundo espiritual, é o momento em que o tribunal da nossa consciência começa realmente a funcionar. E aí então as pessoas se sentem angustiadas, se sentem temerosas, se sentem arrependidas. Não tem lugar melhor para a pessoa se arrepender do que no leito de morte. Todo mundo se arrepende nessa hora. Esse é o problema. Todo mundo se arrepende, mas se arrepende apenas nessa hora, porque exatamente tem consciência, ou seja, reconhece exatamente as falhas que acabou tendo no decorrer da sua vivência. E finalmente a gente tem aqui a esperança para os homens de bem. Aí a gente já fala de um outro nível de vivência aqui no nosso mundo material. Não falamos necessariamente dos espíritos mais elevados, dos espíritos mais nobres, dos missionários. Nós falamos de pessoas comuns ainda. Tudo aqui que a gente está falando são de pessoas comuns. Dúvida de pessoas comuns, medo de pessoas comuns, esperança de pessoas comuns. Só que são pessoas comuns que souberam viver de um modo regrado, souberam disciplinar suas ações. Elas foram generosas com elas mesmas, foram generosas com as pessoas que estiveram próximas a elas, foram pessoas produtivas no seu ambiente de trabalho, foram pessoas que gostavam daquilo que fazia com relação à filosofia espiritual que tinham. E elas então, quando começam a pensar assim, bom, olha, eu posso até não saber para onde eu vou, mas eu sei que para onde eu vou muito bem. Eu sei que a minha vida, minha consciência, eu consigo colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir de modo tranquilo. Eu consigo botar a cabeça no travesseiro e não ter nenhum tipo de aflição, nada que me prenda. Eu consigo olhar para as pessoas e saber que as pessoas me veem também como pessoa de bem. Essa esperança que a gente tem é exatamente isso. Não importa para onde eu vá, mas onde quer que eu vá, eu sei que eu vou me encontrar bem. E é isso que a gente precisa buscar em nós. É essa consciência tranquila que a gente precisa desenvolver. Porque do contrário, ou a gente vai ter dúvida, ou a gente vai ter medo. Esperança, a gente lembra que a palavra esperança é uma derivada do esperar. Quer dizer, eu espero alguma coisa boa no futuro, eu espero alguma coisa nobre no futuro, exatamente porque o meu presente também é um presente nobre, o meu presente também é um presente bom. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo ali que fala sobre os homens de bem. Naquele capítulo Sede Perfeitos, como perfeito é vosso Pai, nós temos ali então os homens de bem. Tem algumas características que são simples de serem praticadas. A gente não precisa fazer grandes esforços, não. São detalhes simples. Basta você viver tentando não fazer mal para ninguém. Já é o suficiente. Só que a gente muitas vezes pensa assim, olha, eu preciso disso. Mas se isso vai trazer mal para alguém, poxa, eu sinto muito, mas eu preciso. E é esse nosso modo de viver, ainda egoísta, que traz para nós essas consequências negativas. O advogado colocou, esse arrependimento é válido, reconhecido pelo mundo espiritual. É o primeiro passo, né, advogado? A gente lembra sempre que, não sei se, como advogado que você é,
ou que eu imagino que você seja, a gente sabe que não basta aquela pessoa que cometeu o erro se arrepender. É necessário que diante da justiça dos homens, ela faça a reparação daquilo que ela fez, que ela pague o imposto que ela precisa, que ela seja punida da forma como a lei coloca para nós. Então, assim, muito bem, estou arrependido, é um começo. Só que muito mais do que o arrependimento, você tem ali, lembremos aqui da nossa sigla mágica, você se arrepende, depois você passa pela expiação e depois vem a reparação. Então o arrependimento é o primeiro passo, porque quando a gente fala em arrependimento, a gente lembra que muitas pessoas que estão aqui no mundo hoje cometem ali seus equívocos sem nenhuma preocupação se isso fez bem ou mal para alguém. Seria mais ou menos assim, quando você vai numa delegacia e alguém acaba de ser preso, você pergunta para ele, escuta, você está arrependido de ter feito isso? Ele vai dizer, sim, doutor, estou muito arrependido. Mas ele está arrependido porque ele foi preso. Porque se ele não tivesse sido preso, ele não se arrependeria. A mesma coisa acontece com muitas pessoas que se arrependem porque estão no momento do desencarne, porque se não estivessem, não parariam para pensar. É esse medo, é essa dúvida, é essa ansiedade que faz com que as pessoas olhem para trás e começam a se arrepender daquilo que elas fizeram. Já é o começo. Porque do contrário, ela poderia ser uma pessoa endurecida sem nenhuma preocupação com o que aconteceu. Olha, eu não me importo se eu fiz mal para alguém, se eu fiz mal eu não estou nem aí. Eu fiz porque eu precisava fazer. Essas pessoas que vão para o mundo espiritual continuam endurecidas assim e sofrem muito por isso. Agora, no nosso caso, quando a gente começa a fazer uma avaliação da nossa vida e começa a pensar assim, olha, eu estou arrependido daquilo que eu fiz, o que eu posso fazer? Muito mais do que frias, Sil, a gente coloca como ainda numa condição de ignorância, de primitivismo ainda. Porque não pensam em consequências, pensam apenas em si mesmas, é aquele egoísmo que toma conta do coração delas. E isso certamente vai trazer consequências muito dolorosas. Né? Os espíritos insistem muito nisso. Né? Sempre dizem assim, né? O mal que você faz para alguém, esse mal vai ficar ali repercutindo na sua consciência durante muito tempo. Né? Então, na verdade, quando a gente pensa assim, o arrependimento é o primeiro passo, a pessoa está sensibilizada para começar essa transformação. Mas o arrependimento não é a transformação. A transformação começa quando ela está ali. Porque muita gente diz assim, olha, eu estou muito arrependido de fazer isso, de ter feito isso. Mas não me coloque em contato de novo porque eu não vou suportar. É o enfrentamento que demonstra realmente essa grande transformação. É um passo significativo. O Guga colocou, né, a profissão polícia, advogado, juiz, etc. Né, a gente sofre demais em observar a realidade do mundo e das pessoas e, de certa forma, gera até uma confusão sobre o que é bom e o ruim na forma de procedermos em nossa profissão e julgamentos. Sim, o meio que a gente vive, né, Guga, é um meio muito... É um meio que nos influencia com muita intensidade. Então você acaba, na verdade, absorvendo o pensamento que permeia naquele local. Então, se você lida com criminosos, você acaba se tornando endurecido. Eu já tive, né, experiências de pessoas que eram pessoas comuns, pessoas que tinham suas vidas normais, e depois que passaram a, por exemplo, se tornarem policiais militares, e dependendo do ambiente que elas vivenciavam, elas traziam esse comportamento para dentro de casa. Os pais que se tornavam policiais, por exemplo, se tornavam pais rígidos com os filhos, pais rígidos com os companheiros e companheiras, como se eles também fossem parte daquela realidade profissional que eles vivem. Então, quer dizer, o ambiente que a gente vive nos transforma, e para isso é necessário que você tenha uma convicção muito grande, né, na sua crença, que você fortaleça muito a sua personalidade, para não se deixar transformar. Mas é algo que faz parte do nosso meio. É muito difícil a gente dizer, olha, você naquele meio você não vai fazer isso. É mais ou menos como você pega um médico que faz medicina legal e de repente ele começa a trabalhar durante muitos anos fazendo autópsias. Uma pessoa que morre para ele é apenas mais uma pessoa que morre, a não ser que seja muito próxima. Você acaba sendo influenciada por isso. Né? A Mana lembrou aqui, né, Mana? Né, vivem na corda bamba entre o certo e o errado, muitos acabam enveredando pro lado dos bandidos, e muitas vezes nem sendo criminoso, mas sendo pessoas que perdem um pouco da sensibilidade que a vida ofereceu para elas. Porque foi a forma que ela encontrou de se proteger daquela realidade dura. É muito difícil. A gente vê muito isso nos relatos do mundo espiritual, quando a gente vê espíritos que querem trabalhar
no auxílio a esses espíritos mais perturbados, se ele não tem uma psicologia, uma psique bem equilibrada, uma psique bem solidificada, voltada para esse lado do equilíbrio, ele acaba se tornando perturbado como os outros também. Tem pessoas que não têm força para trabalhar em hospital, por exemplo, que choram o tempo todo, sofrem o tempo todo. Tem pessoas que não conseguem entrar em cemitério porque choram o tempo todo, sofrem o tempo todo. Então o ambiente que a gente se encontra é um ambiente que nos influencia de certa forma. A gente tem que ter esse preparo para isso. Não é tão simples assim, eu quero ser. A pergunta é, você tem condições de ser? Porque do contrário a sua personalidade acaba sendo desfigurada. Para a gente poder fechar aqui então, pessoal, vamos lá. 962, só para a gente concluir esse nosso assunto. Por que há céticos, né? Pois é, né, Dafa? Por que há céticos desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? É o que a gente vê aqui, né? Por que as pessoas se tornam céticas, sendo que elas são espíritos? A resposta: são em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. A gente lembra, como eu falei para vocês, né? Muitas vezes o ceticismo vem pela proposta que as religiões tradicionais trazem. Eu não aceito aquilo que as religiões trazem, é muito fantasioso, é muita alegoria, não tem lógica. Então eu prefiro não acreditar em nada. E esse não acreditar em nada, muitas vezes é muito mais um despeito contra esse fanatismo, contra essas fantasias, do que uma convicção propriamente dita. Mas tem muito ateu, muito cético, que traz em si aquele instinto de sobrevivência, que no momento diz assim, você não deve morrer, você não deve morrer. E aí ele sente aquele medo, meu Deus, eu vou morrer, e agora? Porque a pessoa que é ateia, ela não é uma pessoa que não tem sensibilidade. Porque dá a impressão assim, ó, eu sou ateu, então se meu filho morrer não tem problema. Se a minha esposa morrer não tem problema, se meus pais morreram não tem problema. Na verdade sim, eles sentem isso. E a grande angústia que fica é, por que isso aconteceu e para onde... será que eles desapareceram realmente? Então, na verdade, assim, essa convicção é muito mais por orgulho, né, essa crença no nada é muito mais por orgulho, né? Sim, muitos lutam para um mundo melhor, para esse mundo melhor, eles tentam fazer isso. Então, não, quer dizer, naquela hora em que o espírito é sensibilizado por essa grande transformação de perder alguém, ou de que ele, né, ou em que ele vai partir para o mundo espiritual, acaba vindo aquela dúvida, aquela angústia. Eu não queria morrer, mas será que é aquilo mesmo? Será que eu vou desaparecer mesmo? Então essas dúvidas vão surgindo. E aqui Kardec faz um comentário, só para a gente poder concluir. A consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só alcancem com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia uma recompensa, o outro castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inácio de justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Então, na verdade, para a gente poder concluir o nosso raciocínio, essa intuição ela se torna mais desenvolvida quanto mais espiritualizados nós somos. Quanto mais presos ao mundo material, quanto mais influenciados pelo mundo material, menos a gente pensa nesse assunto. E daí, não pensando, não significa que a gente não tenha preocupação de que um dia vai chegar o momento de nos transformarmos. Por isso, então, dessa forma, é importante que a gente viva a nossa vida tendo consciência de que nós somos espíritos. Eu vivo a minha vida como espírito que eu sou. Eu não preciso esperar desencarnar para me tornar um espírito. E aqui hoje, lembrando sempre que a continuidade que eu terei no mundo espiritual vai ser exatamente daquilo que eu construí hoje. A minha vida no meu dia a dia, no meu modo de ser, no meu modo de pensar, no meu modo de falar, baseado nesses ensinamentos tão nobres que nós recebemos,
Quer dizer, nós temos um manual de instruções para esse jogo que nós vivemos hoje, que as regras do jogo nós temos. Mas é preciso que a gente vivencie isso com essa certeza de saber que, a partir do momento em que nós passarmos por essa ponte, nós continuaremos ainda dando continuidade naquele modo de viver que nós tivemos. Como eu falei para vocês já em outras oportunidades, eu sou o que eu sou hoje. As pessoas me conhecem e sabem como eu sou. O fato de eu embarcar num avião e desembarcar num outro país não vai me transformar durante a viagem. Quando eu desembarcar do outro lado, eu vou continuar sendo o que eu sou, pensando no que eu penso e fazendo o que eu faço. Lá do outro lado eu posso ser influenciado por outras situações que vão me conduzir para isso ou para aquele caminho. Mas a minha personalidade não muda durante a viagem, ela muda pelas experiências. Então o mundo espiritual para nós é a continuidade daquilo que nós somos hoje. Os mesmos tipos de pessoas com que nós teremos afinidades, o mesmo peso na consciência que nós temos hoje, ou a mesma felicidade que nós temos hoje, é simplesmente a continuação. Aquilo que nós temos hoje continua do outro lado também. Por isso então, intuição das penas e gozos futuros. Esse foi o tema que nós estudamos hoje. E o próximo vai ser sobre a intervenção de Deus nas penas e nas recompensas. Aí vai ser assim, né? Quer dizer, a gente sofre ou recebe os benefícios por essa intervenção divina. Até onde Deus pode intervir? Pode não, até onde Deus deseja intervir nessa situação. Porque a gente pensa sempre, isso aqui é interessante quando a gente fala sobre essa questão, porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu tive um passado muito negro, um passado muito sombrio, mas eu me arrependi, me converti e agora eu vou ser salvo. Esse tema a gente vai conversar no próximo encontro, na semana que vem, porque as pessoas se iludem muito quanto a isso. Quando Jesus disse que a cada um segundo as suas obras, significa que aquilo que eu faço, cada uma das minhas atitudes, cada uma das minhas ações, foram depositadas no banco divino. E no momento preciso eu vou ter que sacar aquilo tudo e prestar contas daquilo que eu fiz. Então não basta apenas eu dizer assim, olha, meu passado pode ser esquecido, porque hoje eu sou um homem novo. Mas na verdade aquele homem velho com culpa vai ter muita coisa para fazer ainda. É sobre isso que a gente vai falar. Bom, lá em cima, o Guga colocou, né, que não passei lá em cima, né, que o meu pai, né, que falava sobre a questão da transformação de personalidade, né, das influências da profissão. Eu também tive uma mudança drástica, né, mas mudei na forma de olhar as pessoas. E às vezes até de certa forma de ter esperança de que o mundo vai melhorar. O pior é isso, né, também, né, Mana, que falou da Mana, né, porque às vezes você tem vontade demais de fazer o certo e os próprios colegas não ajudam. A missão da polícia é muito bonita, mas infelizmente foi deturpada, né, por muitos, né. É um trabalho que... Por isso que a gente tem hoje a Associação Brasileira dos Policiais, né, dos delegados, dos policiais, dos juízes, que são instituições que são criadas dentro da doutrina espírita para falar sobre isso. Para falar sobre a relação da profissão com os valores morais que o indivíduo deseja desenvolver. De que forma que você pode aplicar isso? Porque dá a impressão de que você se perde completamente pelo fato de trabalhar nessa ou naquela área. O médico mais humanizado, o policial mais humanizado, os profissionais de outras áreas mais humanizados. Temos ali associações dos jornalistas espíritas, dos psicólogos espíritas, dos pedagogos espíritas, médicos espíritas, juízes espíritas, delegados espíritas. Essas associações é para conversar sobre isso. De que forma que nós podemos conciliar a realidade profissional que nós temos com os valores que nós, como indivíduos, desejamos cultivar. E aí então nós tivemos até umas 2 semanas, tivemos um debate muito interessante, promovido pela Associação Brasileira de Magistrados, se eu não me engano. E aí então nós tínhamos vários advogados que eram espíritas falando sobre as suas experiências, com a realidade que tem como um juiz de direito, como um juiz de família, de vara de família, né, um juiz que trabalha com questões penais e tudo mais. Como é que ele vivencia isso olhando para uma pessoa culpada que está ali na frente, olhando para alguém que cometeu erro, aplicando a lei acima dos seus valores? Como é que isso funciona? Então esses conflitos são interessantes da gente observar o modo como cada um lida. Médicos, por exemplo, a gente lembra que se por acaso você é um médico, você está num pronto-socorro, chega uma jovem que foi estuprada, a postura do médico é de imediato tomar medidas para evitar que ela engravide ou provocar o aborto. Aquela pílula de 24 horas, né, que a gente lembra sempre, ela é dada imediatamente, é uma conduta médica. E como é que o médico espírita pode pensar dessa forma?
Como é que ele pode conciliar a consciência com a legislação que ele tem que respeitar? Então nós temos várias situações dos policiais, por exemplo, né? Imagina que você é um policial, você está prendendo uma pessoa que cometeu um crime. Qual vai ser o seu modo de tratar essa pessoa diante dos valores que você tem? Você vai chamá-la de vagabundo, você vai dar um tapa na cara dela, você vai jogá-la dentro de um camburão? E como é que você pode conciliar isso quando você lê o Evangelho? A gente não tem regra para isso. O que a gente está falando assim, né, são situações diversas, né? Eu sou militar também, eu posso pensar, se eu for para uma guerra, por exemplo, faço parte das Forças Armadas, se eu fosse para uma guerra, por exemplo, como é que eu ia conciliar o Evangelho que eu leio dando um tiro num soldado que é meu inimigo? Como é que você pensa nessa situação? Então isso faz parte do quê? De reflexões que nós temos que desenvolver, que fazem parte da nossa realidade hoje do nosso mundo. É um mundo de provas e expiações, mas um mundo que está trazendo para nós, que está passando por transformações, trazendo valores que nós precisamos desenvolver. São situações assim, vai precisar, né, soldado? Um dia não vai precisar mais de guerras. Quando nós não estivermos ali guerreando uns contra os outros, né? A guerra entre nações vai deixar de existir quando o indivíduo deixar de guerrear o outro, quando o indivíduo deixar de combater o outro. Aí a gente tem que esperar ainda algumas mudanças no nosso mundo, né? Google colocou essa questão, é até delicada, né? Eu estava pensando sobre isso esses dias. Mas o que a criança vai pensar quando souber que ela foi concebida, né? E qual vai ser o amor que a mãe devotará a ele, né? Olha, a gente vai ter que... Esse é um tema de congresso, viu, Google? Não dá nem para a gente falar sobre isso agora. Né? Mas é a mesma coisa também, dependendo da forma como ela foi concebida e o amor que ela recebe durante o seu desenvolvimento, é o que vai fazer a diferença. Então, na verdade, nós temos ali crianças que foram abandonadas, por exemplo, né? Olha, você foi abandonada, você foi jogada no orfanato e eu fui lá e você vive na minha família, eu te amo muito e coisa e tal. Então, o amor, né, cobre uma multidão de pecados, a gente sempre lembra disso. Mas, na verdade, é a sociedade que precisa se transformar para poder pensar de um modo diferente. Né? O Francis colocou também, né, mas aí que lembramos, né, que a lei diz sobre o estrito cumprimento do dever legal. Né? Dever dos homens e dever divino. A lei dos homens e a lei divina, né? Essa é uma situação interessante, né? Mas isso aí é um tema para a gente conversar durante a nossa evolução. A Dafa lembrando aqui, né, para você ter uma ideia, tem a antiga FEBEM, Casa Ninho, né? Que recebe mães que foram estupradas, né, cuidam delas até que elas tenham bebês e deixem para adoção. São situações, são alternativas que a sociedade vai encontrando para tentar contornar esses erros que ela acaba encontrando, né? Então, são medidas paliativas, mas houve um tempo em que não havia medida nenhuma. Então, vai mudando sempre, né? Mas essa questão de ética que a gente está falando agora, que foi inclusive um desses temas que eu falei para vocês da Associação dos Magistrados, né, que organizou esse encontro há umas 3 semanas, nós tínhamos ali a questão da ética. Então, você tinha a ética jurídica, a ética biológica, porque nessa questão, nesse congresso organizado por essa associação, nós tínhamos também ali o médico Dr. Décio Iandoli, né, que ele falava também sobre bioética. Então foi muito interessante porque a gente ouviu, por isso que eu falo para vocês, quando vocês tiverem uma notícia de que tem algum congresso sendo transmitido na internet, assistam ou ouçam, porque vale a pena. Ali eu tive a oportunidade de ver um advogado falando sobre a ética jurídica, o médico falando sobre a bioética, cada um dando a sua visão sobre a sua experiência profissional e a sua experiência como espírita. E a gente aprende tanto com esses congressos, com essas informações que a gente nem imagina. Coisa que a gente não pensava, porque a gente não está na pele do outro para saber como é que é. Né? Então vale a pena a gente participar desses eventos. Né? Mas isso aí a gente vai depois conversando com o tempo. Né? Lembrando, pessoal, que na próxima quinta-feira, dia 29, é o nosso tema livre. Tá? A gente conclui aqui, finaliza o nosso mês de novembro, a última quinta-feira do mês. Então, o tema livre é aberto aqui para a gente discutir sobre os vários temas ali que vocês podem sugerir para todos nós. Tá legal? Bom, fechando por aqui, nós vamos concluir aqui o nosso estudo de hoje, então. Tá? Fidelidade, o nosso trabalho é estudo da doutrina espírita, tá? Estudando as obras de Allan Kardec. Essa expressão que você utilizou, mesa branca, ela era muito utilizada no passado para diferenciar o espiritismo da religião da Umbanda. Tá? Então, mesa branca não existe.
Tá? É uma forma que você tem de dizer que a mesa branca era assim. Deixa eu contar só uma historinha rápida, porque antigamente as religiões de tradições africanas elas eram perseguidas pela justiça e pela igreja. Isso no começo do século XX, final do século XIX. E aí então a religião da Umbanda, por exemplo, ela se autodenominava espírita, para evitar esse tipo de perseguição. E aí então você tinha aquele espiritismo que era feito num templo de Umbanda e o espiritismo que era feito numa sala com uma mesa e uma toalha branca. Aí acabou ficando, né, o espiritismo mesa branca e o espiritismo de terreiro. Só que na verdade o espiritismo é um só. É o espiritismo, a doutrina espírita, né? Tem, cada um dá um nome diferente, né? Então, na verdade, o espiritismo que foi desenvolvido por Allan Kardec, trazido pelos espíritos naquelas obras que a gente estuda, ele é um só, tá? Que é esse que a gente estuda hoje. Tá? Então, se foi nesse sentido que você perguntou, sim, né, o espiritismo tem quimbanda, tem umbanda, candomblé, tem várias religiões de tradições africanas, né? Então esse espiritismo mesa branca que você fala é o espiritismo traduzido por Allan Kardec, né, que muita gente chama, né, de espiritismo kardecista.